Tá, eu estava aqui pensando nos meus botões. Você sabe, Paulo, Dr. Carlos e Luiz Cláudio, por que eu defendo tanta base? Porque eu fui filho desse trabalho no Flamengo e aqui no Sergipe, Dr. Gênison Silva me chamou e disse, vamos fazer uma clínica para a base. Vamos. Nós fizemos em 15 dias 600 inscrições. Eu tenho todas na minha casa. O garoto chegava lá, o rapaz chegava lá, dizia o ano que nasceu e a posição, e a gente já botava o ano, o nome e tal, aquela coisa toda, e já botava o número correspondente à posição. Lateral, 2, tal, aquela coisa. E em casa eu montava os times aleatoriamente, para que esses times jogassem entre si, e a gente, eu, Chicão, Gildásio, botei lá uma comissão de notáveis para olhar, né, os bons, né? Bom, resumindo, tiramos 60 dos 600 e dos 60 tinham 6 que era nível de William. 1%. Que era nível de William, que era nível de Thiago. Eu dei as costas, sumiram todos 6. Mas aí são os empresários, Ribeiro. Não, mas sabe o que acontece, doutor? Eles ficam lá em cima. O que acontece é que todo mundo sabe no Sergipe que tem lá uma máfia na base desviando o jogador. Isso é verdade. Isso é verdade. Você tirou 10%, né? É 10%? Do 600. Não, a primeira é. Exato, a primeira levada. Depois tirou? Mais. Pronto, ficou 1%. Se Gerson estivesse lá, isso é uma suposição, a gente tinha alguns jogadores estourando? Tinha. Porque às vezes o jogador ele não é descoberto naquele dia, não, é com a sequência. Claro, isso é um trabalho, né? Porque você tinha muito notável no Sergipe, mas tinha os cavalos de pau também lá. Tem que ter a mistura, né? Pronto, aí misturou o cavalo de pau com os notáveis. E o cavalo de pau até melhora. O time foi campeão. Claro. Não é verdade? Mas você vê aí, esse próprio time da Chapecoense agora, não tem nenhum notável, não. Mas era um time. Veja o time do Corinthians, veja o time do Palmeiras. O Palmeiras. Quem é um brasileiro não tem nada, ninguém sabe. Mas é um time focado, é um time disciplinado, é um time que o treinador. Jesus que é... O problema é o seguinte: todo mundo fala que tem que ser da base. Concordo. O Palmeiras tira de 3 em 3 anos quando tira. O Santos é todo dia. O Santos é uma fábrica. É uma fábrica. Tem 1 milhão de jogadores, não é possível. É uma fábrica. Não, isso é trabalho, pô. Isso é trabalho. O Santos está espalhado no país. 500 a 600 tem. Mas não o Santos está espalhado no país. Sim. Tem jogadores captando os bons. Outro grande exemplo é a própria base do nosso tricolor, doutor. Lá em Xerém, eles trabalham e revelam grandes jogadores. O Fluminense tem uma característica de quando o jogador começa a despontar, ele cede para outros times para que eles se desenvolvam. Alguns voltam, outros não. Mas é um grande exemplo. É o segundo melhor trabalho do país hoje, o Fluminense. Porque o primeiro é o Santos. Exatamente. O primeiro é o Santos. Quem mais revela, os jogadores que estão lá no exterior, quem mais dá é o Santos e o Fluminense. Isso é verdade. Esquecendo do Atlético Paranaense. Sabe o que o Atlético Paranaense fez? Ele quase caía para a segunda divisão do campeonato. Jogando só com a sub-20. E hoje esse sub-20 são titulares. E estão na Libertadores. Exatamente. Então o que acontece que Sergipe, os clubes de Sergipe, vamos falar dos 3 grandes, Itabaiana tem um centro de treinamento. Não, você está de brincadeira. O Itabaiana tem um centro. Você ficar de lá, não tem centro de treinamento. Você está de brincadeira. O Flamengo não tem, pô? Teve que arrumar. O Itabaiana tem um centro de treinamento. Ribeiro, se é assim ou se é assado. Mostrar na televisão, com muito respeito ao povo. Não, você conhece, você já foi lá? Já mostraram na televisão. Não, mas eu fui lá. Eu fui. Mas tem a casinha, tem os apartamentos? Tem os apartamentos. Se fizeram mal feito, se não é a nível de Flamengo, se não é a nível de Atlético Paranaense, tem aonde. Um momentinho. Tem aonde exercitar. Pronto. Agora, Itabaiana fica localizado num cinturão onde tem várias cidades do lado que podem fornecer. Por que não faz? Ô, seu Ribeiro Neto. Pois não. O principal para descobrir talento. É talento. Eles não têm. Centro de treinamento não leva ninguém para nenhum, não. Não, rapaz, você beija. Doutor Cássio, faça um hospital de primeira, se não tiver profissional para operar. Mas aí, então, Paulo, nós estamos falando do óbvio. Ora, se o doutor tem o hospital, logicamente que... Um momentinho, Paulo. Ele vai trazer os melhores profissionais para o lado dele. Bem. É como o doutor César falou aqui no nosso programa, no primeiro programa, o doutor César disse o seguinte, o doutor César Faro
companheiro do Dr. Carlson. Eu não vou cuidar do estacionamento. Tem uma pessoa responsável. Eu não vou administrar o hospital porque eu tenho que fazer a minha função, que sou médico. Tem uma pessoa capacitada para administrar. Então é cada qual no seu cada qual com talento. Aqui em Sergipe, eu dou murro e faca de ponta, mas eu acho o seguinte, aqui para você trabalhar em clube tem que ser amigo de presidente, tem que puxar saco de diretor, tem que não sei o quê. Não se tem um lado profissional. Não tem profissionalismo. Eu quero dizer Concordo. o seguinte, não é necessário. Concorda, Luiz? ter Concordo plenamente. E Luiz e Carlos, não é necessário você ter um centro de treinamento para descobrir talentos. Você descobriu vários talentos no Sergipe. Tem algum centro de treinamento no Sergipe? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que lá eles têm um espaço físico que muitos não têm. E por que não faz um trabalho? Quer dizer, ele é um privilegiado. Por exemplo, o Confiança não tem. Quantos campos de futebol O lá Confiança não tem. Quer dizer, para treinar uma base no Confiança, o cara tem que botar para treinar 1h da tarde. Tem quantos campos lá nesse Tem dois. Tem dois. E mais o de Gia. O Sergipe tem 3 campos. Sergipe tem um campo, Paulo. Não, peraí. Sergipe tem um campo. Pronto. Ah, você se contradizendo. Que aquilo ali é um espaço. Aquilo não é campo. Aquilo é um espaço. Mas alguém tem que botar o gramado como o pessoal botou no outro. Ah, sim. Quando então. você não tem espaço, você não pode usar o gramado. Sim, não, mas usa. O Sergipe usa. Ainda usa. Do jeito que está lá. Mas não é, você não pode dizer que aquilo é campo. Aquilo é um espaço que Reinaldo melhorou, Gênesis melhorou, o governo fez aquele campinho lá, isso, tudo bem. que está lá olha, eu tive lá recentemente vendo o trabalho do Caio. O Caio é um excelente treinador de base profissional, treinador de base com o sentido profissional, que vai para a Copa, né, São Paulo. A pena ele ver os vestiários largados, um abandono, mato e tal. O campo é brincadeira. Bacana é a feira dele sábado. Porque eu fui treinador do Sergipe campeão com o Luiz Cláudio, com um campo de terra. Era Já terra. Já foi na feira lá aos sábados? Hein? Já foi na feira do Sergipe? Não fui na feira. Tem uma feira dentro do Sergipe, é inadmissível. Mas a culpa é do Dr. Gerson, que ele disse que ali cabia 500 carros. Aí botaram agora 400 e o espaço de 100 botaram a feira. Mas é faturamento, né? A questão é o dinheiro. Ninguém concorda, mas precisava tirar a feira dali da avenida e precisava-se de dinheiro no Sergipe. Como a coisa é feita amadoristicamente, a feira ficou lá um ano sem pagar nada, né? E agora o risco de... Não, vai receber amanhã, E vai ficando. E vai ficando. Não sei como recebeu. E agora tem um risco de não tirar mais a feira de lá. Não, porque o prefeito que vai chegar agora, ele é Sergipe. Então, bom. Não sei se vai ajudar. Vamos ver se recebe, né? O problema é receber. É negócio de prefeito ajudar, governo ajudar, a gente tem que partir para o sentido profissional. Luiz Cláudio, você admite que ali no Sergipe, em vez da feira, possa ter um shopping? Claro, é o caminho. Hein, Luiz? São coisas diferentes. Eu que sou do ramo de automóveis, quero fazer uma feira de carro lá dentro. Será? Se você alugar? Sim, mas eu acho que como a gente falou aí, em outro aspecto que você falou em relação ao Itabaiana, eu acho que cada qual tem que ter a sua função. Deu o exemplo do hospital do Dr. Carlson. Eu acho que se é um CT, se é um estádio, se é a sede do mais querido, tem que investir no futebol, investir na base, fazer escolinha de futebol. Não é para arrecadar? Faça uma escolinha, bote um técnico qualificado, cobre um valor simbólico, ache patrocínio, vai formar talentos. Eu não concordo, Paulo, com feira, eu não concordo. Mas quando você paga quando dá calote, não. Olha, eu já discordei alguns anos atrás, quando eu vi surgir um posto de combustível dentro do terreno do Sergipe, lá... É a salvação do Sergipe. Mas paga muito pouco, diz que é 15 mil, é muito pouco demais. Você vai saber o quê? Mas o que eu quero... Pouco, rapaz. O Sergipe não podia administrar o posto, não? Não. Por quê? Fechava. Mas, Paulo Roberto... Mas, Paulo... Aí é má administração. Se o problema... Vamos ser realistas. Olha, se o problema, doutor, é financeiro e se tem que alugar para botar um posto ou uma feira, então é só vender a sede e construir a sede mais afastada da cidade, no Mosqueiro, na zona de expansão, faz um grande CT, faz um estádio, porque aquela região onde está situado o mundão do Siqueira Campos, ali é nobre, ali vale muito dinheiro. Então venda a sede e vá lá para a zona de expansão na Atalaia, que a cidade está crescendo para lá, e construa um CT. Mas me parece, Luiz Cláudio, que não pode negociar, não. Pode perguntar, né? Pode negociar. O Sergipe é o único clube viável em Sergipe.
se fosse levado a sério desde o início que eu bato nisso. Na vida nada se cria, tudo se copia. Exemplo, CRB. Eu discordo com você só numa coisa, não pode ser zona de expansão que é muito caro. Você tem que ir para um lugar mais em conta, com custos menores. Todo mundo fala, o Sergipe tem um mundão. Tem. Sabe quanto custa aquilo mensalmente? De 18 a 22 mil reais. Por isso que eu digo que a salvação do Sergipe. É o posto. Todo mundo esquece que ali se paga IPTU, que deve estar hoje, pensamento, uns 10 mil reais. No tempo de gente isso era 6 mil. 5 mil de energia. De água. 4 mil de água. Tinha, quando o Gênesis Cerveira tinha 11 funcionários, hoje deve, não sei, deve ter 4, 5. Bota quanto custa isso. É verdade. Então o posto e as lojinhas e os outdoor é que pagam aquilo. Aí eu concordo com você, por exemplo. Tem 71 mil metros quadrados ali. Você botar a minha dá uns 71 milhões, né? Sim. Certo? Que não pode para a mão de ninguém. Primeiro você tem que limpar, É o dinheiro organizar que o entra e Sergipe, ninguém sabe onde ele está. criar condições, certidões negativas, tudo direito. Ir no cartório, chamar a torcida, explicar, olha, nós vamos fazer um CT, a empresa tal vai fazer um CT em Itapuranga, em Socorro, vai construir 3 campos, alojamento, e vai receber depois de pronto, o João Hora, a área do João Hora, e vai deixar ali um mini shop, 80 lojas, 20 blocos de prédios, dentre esses 20, uns 2 ou 3 para o Sergipe. É teoria, mas é viável. Agora, Sim. não se faz de hoje para amanhã, é coisa para 5, Planejamento. 8 anos. Planejamento. Projeto. É. Projeto. E seriedade. Falta seriedade. Porque a gente não pode, o Sergipe não pode ficar ali, não existe mais campo de futebol dentro da cidade. O Atlético Mineiro fez isso, tem um shopping Diamond lá em Belo Horizonte. Não, o pior é o seguinte. Todos os clubes Atlético Paraense foi troca. Grêmio saiu, fez assim. Ponte Preta e Guarani estão fazendo assim, Campinas. Concordo, porque, para dizer que a gente está falando só do Sergipe, que veio aqui o pessoal do Sergipe, né? Mas, assim, Mas ali é o seguinte, como é que o Ministério Público dá condição de campo a um campo de Dourenço, o professor Douro não gosta de mim, eu não viajo, né? Por isso que eu falo. Dá condições a esses campos que tem por aí. E diz que o campo no Confiança do Sergipe não estão prontos para uma partida de futebol. Vá, explica aí, vá. essas são as coisas do Brasil, né? Explica aí. É verdade. O campo do Sergipe hoje tem que fazer uma reforma para ter jogo. Aí você vai para Dores, tem jogo. Professor Ari Rezende, no último do programa aqui, ou penúltimo, não me lembro bem, disse um fato interessante. Porque os homens cultos do futebol sergipano são fantásticos, né? Ele disse, aqui se exige refletores nos campos para iluminar o quê? A Gramado não tem. O gramado não tem. Quer dizer, a base é o gramado, não é a luz. A luz é acessório. Claro que você primeiro tem que cuidar onde é o palco. Não, e o pior, Como é que o cantor vai ter luz e não vai ter microfone? pior que Dores se desdobrou, o governo do estado, colocou iluminação, não sei ali quem foi, se foi o governo do estado, foi o Almeida, enfim, alguém colocou lá a iluminação em Dores e não teve um jogo à noite, Pois é. Exatamente. para economizar. É que falta um pouco de coerência, né, Paulo? É. Um pouco de coerência. Aí você tem um campo não, E o que se gastou já em cimento Maruim? armado em Maruim, E o que você já gastou de que ali Maruim? não tem campo de futebol, ali é um cimento armado. Que já se gastou pra nada. Eu ia ceder minha bomba de água. Quando o governo disse que estava problema, não tinha dinheiro para comprar uma bomba. Porque tinha que atravessar a Eu vou pista. ceder a minha. Tinha que atravessar a pista, a água. E é um estádio, ali é um estádio. estádio, ali estádio Valadares. se fizer uma reforma, como tinha aquele estádio impropriado, você treinou o terrível, América lá, terrível. e tinha um estádio lá, mas ninguém nunca botou a mão lá no estádio. Mas botaram o estádio que a cidade tem que atravessar toda, o Mas pessoal Maruim não não vai. tem que atravessar não, o campo de Maruim. Não, Maruim é dentro. É do lado da Maruim é pista. dentro. Só que A água é do outro lado. A água é do outro lado. A polêmica é a água é do outro lado da pista. 100 metros de cano. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, que o papo hoje esquentou, viu? Um abraço, daqui a pouco a gente está aqui.